Olá pessoal, nessa primeira aula então eu quero começar a desbravar um pouco o PMBOK, apresentar algumas características específicas do PMBOK de maneira a facilitar o seu entendimento de alguns conceitos essenciais para quem está estudando para a certificação PMP ou CAPM, enfim, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero apresentar para vocês aí é uma breve evolução do PMBOK. Nós estamos hoje na 6ª edição, eu venho acompanhando, estudando PMBOK desde a 4ª, e vocês podem perceber aí pela tela que o PMBOK vem ganhando cada vez mais consistência, mais páginas, né, no caso aqui, tentando ampliar cada vez mais o entendimento do gerenciamento de projetos como um todo. Nós vamos aprofundar nesse assunto, existem outros aspectos envolvidos a partir da 6ª edição que nós vamos explorando. Estamos hoje com 10 áreas de conhecimento e os processos já são 49 processos. Nós tivemos um aumento de 3 processos novos, né, da edição anterior para essa edição atual, e um processo que deixou, né, de fazer parte, então fechando aí o número de 49 processos. Nós vamos poder depois aprofundar ainda mais em cada um desses processos ao longo dos nossos estudos. Mas o que é o PMBOK, gente? O PMBOK, né, nós dizemos o seguinte, né, aliás, né, quem diz isso é o próprio PMI por meio do PMBOK, que ele fala que é um padrão e um guia que sintetiza parte do conhecimento em gerenciamento de projetos que são amplamente reconhecidos como boa prática. Primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui em relação ao PMBOK é que ele é humilde, né, dizendo o seguinte, né, que sintetiza parte do conhecimento em gerenciamento de projetos, ou seja, o conhecimento ele é muito mais amplo do que o PMBOK e ele não consegue abordar todos os assuntos relativos à gestão de projetos, mas aborda uma quantidade expressiva, né? Talvez ali o miolo, né? O essencial para que nós possamos fazer gestão dos nossos projetos. E quando se fala, né, que são, no caso, né, um guia, um padrão, amplamente reconhecidos como boa prática, isso quer dizer que é aceito pela maioria das pessoas, a maior parte do tempo, e existe um consenso sobre o seu valor. Essa é a definição do que nós chamamos aí, no caso aí, né, de boa prática, né, que tem que ter esses valores associados para que seja considerado uma boa prática. Por quê? Se uma coisa serve para um e não serve para outro, há o questionamento aí se realmente é uma boa prática no caso, né? E nós temos que aprender a fazer uma leitura adequada do PMBOK, né? Assim como um padrão e como um guia, vejam bem, né? A gente chama de guia PMBOK. Não é uma metodologia é diferente de um guia. A metodologia, ela tem que ser seguida passo a passo. Você não pode mudar a forma de fazer. O guia não. O guia ele é o quê? Uma sugestão, uma orientação. Está aqui as diretrizes. Você escolhe aquilo que você achar melhor para você, melhor para o seu projeto. Nós vamos ver essa questão. O próprio PMBOK, 6ª edição, está tratando de forma mais ampla nessa questão através do conceito de tailoring, ou seja, a adaptação dos processos é você aprender a fazer a escolha dos processos necessários para gerenciar o seu projeto. Olha que maravilha, né? Algumas pessoas que têm pouco conhecimento do PMBOK às vezes acreditam que a gente tem que aplicar todos os 49 processos do PMBOK para poder gerenciar um projeto. E isso não é uma realidade, né? O fato é o seguinte, eu costumo fazer essa pequena analogia. Imagina o PMBOK como se fosse um supermercado, onde lá tem nas suas prateleiras 49 processos e você vai começar a gerenciar um projeto. A primeira coisa que você precisa fazer é pegar o seu carrinho para poder comprar, né, selecionar os processos que você precisa para o seu projeto. Então você vai lá caminhando pelos corredores, pega um processo lá que elabora o termo de abertura, o outro que trabalha a parte de escopo, o outro que desenvolve o cronograma, junta todas as peças que você precisa para gerenciar o seu projeto e sai do supermercado, vai lá trabalhar, vai para campo, né, no caso, para que você possa gerenciar o seu projeto. Se sobrou algum processo se não está sendo útil para você durante a gestão do seu projeto, devolva. Você não é obrigado a utilizar. E se faltou algum, não tem problema, vai lá no supermercado, volte lá, pegue mais um processo, traga ele para o seu contexto, para a gestão do seu projeto, de maneira a completar aquilo que está faltando. Então essa é uma característica importante para a gente poder compreender, né, a importância do PMBOK e entender que realmente ele é um guia
e não a metodologia. E aí, apenas enfatizando essa questão de metodologia, para a gente terminar esse raciocínio, a metodologia, por exemplo, uma empresa, ela desenvolve uma metodologia de gerenciamento de projetos. Ou seja, ela tem que ter um padrão, ela tem que ter uma maneira de gerenciar projetos, e se cada um gerencia projeto da sua maneira, como é que eu integro tudo isso? Como é que eu vou conseguir informações de indicadores de desempenho do projeto? Como é que eu vou conseguir trabalhar isso dentro de um escritório de gerenciamento de projetos? Então, dentro da empresa, há sim a necessidade de criar uma metodologia, né? E o PMBOK ele oferece subsídio, ele oferece informações para que você possa estabelecer essas diretrizes, ok? Então, como guia, né, a gente aprofundando aqui um pouco mais, fornece detalhes sobre conceitos-chave, tendências emergentes, tailoring e aplicação de ferramentas e técnicas. Então isso é uma característica associada com o guia, ok? Vocês vão perceber que ao longo do estudo do PMBOK, toda a área de conhecimento apresentada, ela sempre vai apresentar alguns conceitos-chave associados com aquela área, tendências emergentes, né? O que está por vir ou o que está acontecendo nesse momento, ok? Tailoring, né? Questões de adaptação, o que você tem que pensar, né? A estrutura para poder adaptar o seu projeto, e também a aplicação de ferramentas e técnicas, como é que funcionam essas aplicações. É importante enfatizar também, né, que o PMBOK ele é reconhecido pela ANSI, né, que é responsável pelos padrões ISO, que é reconhecido internacionalmente, ok? E então, no caso aí, é reconhecido pela autoridade, costume, consenso geral, descreve os processos considerados boas práticas, organizados, no caso, em grupos de processos. Nós vamos aprofundar nessas questões mais adiante, tá bem? Como que está estruturado os capítulos do PMBOK? A primeira parte do PMBOK, ela trata sobre o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, certo? Que traz uma visão geral, elementos fundamentais, ambiente de projetos, fatores ambientais da empresa, os FAIs, né? Os APOS, no caso, os ativos de processos organizacionais. Depois eu vou detalhar essas diferenças um pouco com vocês, ok? Nos vídeos posteriores. Papel do gerente de projetos. Qual que é o papel frente ao projeto, frente à organização? Quais as habilidades que o gerente de projetos deve buscar, né, deve possuir para poder trabalhar com projetos, o que é sugerido para esse profissional, e áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos, como a maioria de vocês que estão me assistindo devem saber que são 10 áreas, aí nós vamos detalhar um pouco mais adiante. Na parte 2 do PMBOK nós temos aí o padrão de gerenciamento de projetos, onde nós vamos discutir um pouco mais sobre projetos, a tríade, no caso, projetos, programas e portfólios, ok? Sobre governança, sobre benefícios, ciclo de vida, tailoring, né? E grupo de processos, ok? E uma parte 3, a parte final aí, com apêndices, glossário e índice remissivo do PMBOK, mudanças dessa edição, no caso, colaboradores, ambientes de projeto ágil, iterativo, adaptativo, híbrido, conceitos essenciais, resumo de tailoring, ferramentas e técnicas e glossário. É mais um compilado de uma série de informações do PMBOK. Aqui, no caso, o que vai mais nos interessar é o glossário, no caso, né, e os apêndices que fazem parte aí do PMBOK, que servirão aí de consultas futuras para a gente poder fazer, para a gente poder alinhar os nossos estudos, ok? Alguns componentes-chave relacionados com o PMBOK. Primeiro, questão de ciclo de vida do projeto, que é um conjunto de fases que um projeto passa do início ao fim. Então, todo projeto ele tem um início, ele tem um fim. Eu costumo às vezes comparar isso com a nossa própria vida. A gente nasce e um dia fatalmente a gente vai morrer, né? Então, o projeto é a mesma coisa. O projeto, quando ele atinge o seu objetivo, ou por alguma razão ele não é possível de ser concluído mais, esse projeto ele deixa de existir. E aí, esse intervalo de tempo, né, entre o início e o fim do projeto, nós chamamos isso de ciclo de vida e buscamos dividir isso em partes para poder facilitar o entendimento do projeto, para poder permitir que nós possamos visualizar melhor a evolução do projeto, saber se a gente pode mudar de uma fase para outra, né? Então ele vai fornecer uma série de informações que permitirão a gente fazer uma gestão melhor dos nossos projetos, né? E aí, já que nosso conceito falou de fases, né, que no caso o ciclo de vida
a um conjunto de fases, então vamos entender o que é fase do projeto, que no caso é um conjunto de atividades do projeto relacionadas de maneira lógica que culmina na conclusão de uma ou mais entregas. Então esse ciclo de vida, dividido em partes, essas partes nós chamamos de fases e elas são organizadas de maneira lógica, de maneira que nós possamos o seguinte, saber se devemos migrar para a próxima etapa com base em informações da etapa atual e também saber se o projeto ele foi concluído ou não, né? Um outro ponto importante também, já que a gente quer saber desse avanço do projeto, é em relação à revisão da fase, né? Que é a análise de cada fase, cada momento, cada final de fase, né? Nós podemos analisar para poder saber se devemos seguir adiante, que vai definir ali, no caso, uma decisão que deve ser tomada em relação a passar para a fase seguinte, continuar com modificações ou, no caso, finalizar um programa ou projeto, ok? Continuando então os componentes-chave do Guia PMBOK, nós temos os processos, né? Como nós já mencionamos, 49 processos que são atividades sistemáticas direcionadas para alcançar um resultado final, ok? E grupo de processos, pessoal, é uma maneira que nós encontramos para poder organizar esses processos. São 5 grupos de processos, nós temos iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, ok? E vamos prestar atenção numa coisa, né? Não confundir com fases. Às vezes parece um pouco, né? Você passa pelo planejamento para depois ir para a execução, mas o monitoramento e controle não é na sequência, né? O monitoramento e controle ocorre ao longo de todo o momento do projeto, ok? Então, vamos fazer essa distinção de grupo de processos para fase do projeto. Fases, sim, elas são sequenciadas, no caso, ok? E os grupos de processos não necessariamente. Os grupos de processos existem para poder organizar os processos por afinidade. Tenho processos de planejamento, eu tenho processo de execução e assim sucessivamente, ok? Área de conhecimento, né? Nós temos aí 10 áreas de conhecimento que são integração, escopo, cronograma, custo, qualidade, recursos, comunicação, riscos, aquisições e partes interessadas. Nós vamos detalhar bastante essas áreas de conhecimento na sequência, ok? Uma novidade que nós temos no Guia PMBOK agora é em relação ao conceito de triângulo dos talentos. Isso já vem de alguns anos para cá, mais incorporado no PMBOK sexta edição apenas neste momento, né, nessa transição aí da quinta para a sexta edição. E nós temos o seguinte, gente, o PMI ele quis trazer esse conceito de triângulo de talentos porque o conhecimento técnico de gerenciamento de projetos ele não é suficiente para poder gerenciar bem um projeto. Né? Então não basta com que você saiba gerenciar um projeto muito bem, que você vai ter sucesso. A gente tem que prestar atenção em outros fatores. E aí esses fatores, no caso, eles são o gerenciamento estratégico e de negócios e liderança. Ou seja, para ser um gerente de projetos, a gente tem que ter um conhecimento que envolve essas 3 áreas, né? O conhecimento técnico para a gente poder saber dialogar com a equipe, para a gente poder saber, né, cobrar resultado das pessoas que trabalham conosco, ok? O gerenciamento estratégico e de negócios, que envolve aí você conhecer a empresa, conhecer o contexto, né, a estratégia da organização, avaliar como que esse projeto está contribuindo para essa estratégia, fatores associados com o produto, com o serviço que será gerado no projeto. Então nós temos que estar atentos a todo esse contexto para que nós possamos realmente fazer uma boa gestão dos nossos projetos e as habilidades de liderança essenciais para poder você conduzir as pessoas rumo aos objetivos do projeto. Nós temos que aprender, né, e também ser, né, quando a gente gerencia projetos, bons líderes, a gente tem que ser um bom comunicador, nós temos que buscar resolver conflitos, nós temos que negociar, todo tempo nós estamos negociando questões dentro do projeto, lidando com pessoas. Os conflitos, por exemplo, eles são inerentes às pessoas, por mais maduras,
por mais eficazes que sejam as pessoas dentro do projeto, os conflitos sempre existirão e nós temos que saber lidar com eles, né? Saber conduzir essas questões frente às nossas equipes. Então esse conjunto de conhecimentos são essenciais para que nós, como gestores de projeto, possamos fazer uma boa gestão do projeto, e o PMI reconhece isso por meio do guia PMBOK, ok? Em relação às áreas de conhecimento, o PMBOK ele segue um padrão, né, de apresentação de cada uma dessas áreas, e esse padrão é o seguinte: nós temos, né, em cada capítulo do PMBOK, vou pegar aqui um exemplo, o capítulo de escopo. No capítulo de escopo, a primeira coisa que é apresentada são conceitos-chave associados a escopo, né? Depois de apresentados esses conceitos, nós temos aí as tendências e práticas emergentes, né? O que está acontecendo neste momento agora em relação aos projetos, ou o que está por vir, qual que são as práticas emergentes associadas com a questão de gestão de escopo. Nós temos considerações sobre tailoring, né? Considerações de adaptação, né? No caso o tailoring, né? Que vai considerar ali especificidades dos projetos, né, dizendo que eles têm necessidades diferentes e precisam ser tratados de maneira diferente, ok? E abordagens para ambientes ágeis, iterativos e adaptativos. Então, em relação à gestão de cronograma, por exemplo, né, quais são os modelos ágeis que estão sendo utilizados para tratar desse assunto? Por exemplo, na questão do Scrum, isso é uma realidade que nós estamos vivenciando nos projetos, principalmente nos projetos de software, onde nós estamos utilizando de abordagens diferentes para poder controlar prazo, para poder controlar escopo, a questão, né, de backlog, a questão de utilizar Kanban. Então todas essas informações agora foram agregadas ao PMBOK. Se nas edições anteriores eram tratadas, no caso, de maneira muito ampliada, né, não muito detalhada, e agora está trazendo um pouco mais de informações a sexta edição do PMBOK sobre essas ferramentas, para que nós possamos buscá-las, né, entendê-las melhor e aplicá-las aos nossos projetos. Um fator também presente no PMBOK é que ele cita, no caso, o Código de Ética e Conduta Profissional do PMI. Esse código de ética ele não está presente no PMBOK, o PMBOK apenas faz uma referência a ele, a importância dele para a profissão de gerenciamento de projetos. E se você quiser conhecer mais sobre esse código, ele está disponível no site do PMI. Você pode fazer download gratuitamente e não precisa ser membro para poder ter acesso a esse documento, que inclusive está disponível na versão português. Mas fazendo um breve apontamento sobre esse código de ética, depois nós vamos poder aprofundar mais nele. Mais para o final do nosso curso, nós vamos entender algumas especificidades, a aplicação disso em relação ao exame PMP, ok? Mas aqui o conceito é o seguinte: é uma publicação à parte, né, como eu disse, não está no PMBOK, descreve expectativas que os praticantes têm de si mesmos e de outros. É requisito para a certificação profissional PMP do PMI, ok? Então nós precisamos compreender esse código de ética e principalmente como que ele é aplicável dentro das questões do exame, como é que ele aparece, né, dentro das questões do exame PMP. O código de ética ele traz alguns valores, né, no caso são 4 valores, que são responsabilidade, respeito, equidade e honestidade, que a gente vai detalhar mais para o final do nosso curso, que é o momento que nós vamos estudar esse assunto.